Olá, crianças, a paz do Senhor. Aqui é a tia Diana, estou com muita saudade de vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje trago uma reflexão sobre a coragem. Para conhecer um pouco mais, a mamãe e o papai irá ler 1 Samuel 17, do 44 ao 50. E assim você vai conhecer sobre a coragem de Davi. Vamos à história? Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Um certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel e pediu para que ele fosse à casa de Jessé e escolheu um novo rei para Israel. Na época, Saul era o rei, mas Deus não estava contente com ele. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu seus 7 filhos. Logo pensou que o mais velho, que era alto e forte, seria o escolhido por Deus. Deus, porém, lhe disse: não olheis a aparência e nem a altura, porque Deus não vê como vê o homem. Como nenhum dos que estavam em casa tinham sido escolhidos, Samuel perguntou se Jessé tinha mais algum filho. Jessé então respondeu que o mais novo estava cuidando das ovelhas no campo. Davi foi chamado para voltar para casa. Ao chegar em casa, Samuel disse que Davi era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar contra os filisteus. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os filisteus tinham entre o seu exército um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias. Os israelitas tinham muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel. O exército de Israel estava com muito medo. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que chegou Davi, que ao ouvir os seus insultos, resolveu enfrentá-lo em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ainda era muito jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Mas Davi então falou ao rei Saul de como tinha matado um leão e um urso e de como Deus o tinha livrado. Saul, ouvindo essas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi, mas como pesava muito, tirou a roupa de guerra. Davi então pegou o seu cajado e 5 pedras e partiu para enfrentar Golias. Ao vê-lo franzino, magrinho, Golias riu muito de Davi. Davi respondeu que ele lutava em nome de Deus, e assim com uma funda, atirou uma pedra que o acertou na testa, matando-o. O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu. O exército de Israel derrotou então os filisteus. Assim, Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se o rei de Israel por causa de sua obediência a Deus e da sua grande coragem. Agora temos uma atividade bem legal. Alguém de sua família irá desenhar um gigante bem grande. Depois, coloca-se na cabeça dele um balde ou um cesto. Todos da família, em fila, um a um, tentará jogar bolinhas de plástico ou de papel ou pedrinhas no cesto. Vence quem acertar mais pedrinhas ou bolinhas na cabeça do Golias. Bagaço, senta!